Você já ouviu falar em nacionalismo, neocolonialismo, em capitalismo financeiro, capitalismo industrial, em eugenia, ou mesmo em darwinismo social? Esses e outros termos estão ligados à temática a ser estudada nessa videoaula. Oi, eu sou o professor Matheus e hoje iremos falar sobre imperialismo. Mas afinal, o que é imperialismo? Imperialismo pode ser definido como a expansão territorial, econômica e cultural de uma nação sobre outros países. O imperialismo também é muito conhecido como neocolonialismo. O historiador Eric Hobsbawm, na sua obra intitulada A Era dos Impérios, afirma que esse período da história assim ficou conhecido porque foi provavelmente o período da história mundial moderna em que chegou ao máximo o número de governantes que se autodenominavam imperadores ou que assim eram considerados pelos diplomatas ocidentais como merecedores desse título. O imperialismo foi responsável pela formação de verdadeiros impérios. O mesmo historiador afirma que durante o ápice do imperialismo ou neocolonização, cerca de 25% da superfície da Terra foi distribuída e ocupada por alguma potência imperialista. Essa ocupação ou dominação ocorreu de diferentes formas. Podemos afirmar pelo menos 4 tipos de dominação, a saber, o protetorado, que é o processo de dominação através de um líder local. Nesse processo, o país colonizador escolhe os representantes de seus interesses entre os nativos. A forma de colonização, a colônia em si, é o processo de dominação direta do país colonizador, ou seja, o país colonizador terá um governo direto na colônia. Área de influência. Nesse processo, o país colonizador não tem dominação total sobre o país colonizado. Por outro lado, tem dominação sobre uma área ou região específica dentro desse outro país, como foi o caso da Inglaterra e China, pelo conhecido Tratado de Nanquim. Outra forma de dominação é a econômica. Nesse processo de dominação, o país colonizador influencia diretamente a economia da colônia. As principais potências imperialistas do século XIX e início do século XX estavam na Europa. Entre elas podemos citar Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália e Espanha. No entanto, temos exceções como os Estados Unidos, potência imperialista no continente americano, e o Japão no continente asiático. Essas potências imperialistas tiveram seu território expandido à custa de outras ações. A Inglaterra teve o seu território ampliado em cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. A França aumentou seu território em 9 milhões de quilômetros quadrados. A Alemanha aumentou seu território em 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Bélgica e Itália aumentaram
seu território em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. A Espanha aumentou seu território em 250 mil quilômetros quadrados, à custa principalmente da China. Os Estados Unidos aumentou seu território em cerca de 250 mil quilômetros quadrados, à custa principalmente da Espanha. E, por fim, o Japão aumentou seu território em cerca de 250 mil quilômetros à custa da China. Mas, afinal, como surgiu o imperialismo? O imperialismo está alicerçado nas bases do capitalismo. E o capitalismo, tal qual conhecemos hoje, se desenvolveu com a segunda revolução industrial, ou melhor, com as transformações decorrentes da segunda revolução industrial. Processo histórico iniciado na Inglaterra, no século XVIII. Durante esse processo, temos o surgimento de uma nova maquinária, inicialmente movida a vapor, e a utilização de novas matérias-primas, principalmente o carvão e o ferro. Temos também a divisão de tarefas, que acelerava a produção nas indústrias. Outros avanços estão associados à criação de novos meios de transporte e comunicação. Essas e outras transformações mudaram a economia mundial, iniciando um processo de expansão territorial para garantir o funcionamento das fábricas a todo vapor e ter novos mercados consumidores. De acordo com o historiador Walter Roberto Silveiro, o surto imperialista ou neocolonialista iniciou-se na África por iniciativa de 3 potências europeias. Os belgas, que tinham interesse sobre o Congo, localizado na África Central, que teve o seu domínio confirmado nessa região no ano de 1885, na chamada Conferência de Berlim, quando o rei Leopoldo II transformou o extenso território em sua propriedade pessoal. As expedições portuguesas, com o intuito de expandir seus territórios, principalmente no interior de Moçambique, e a política expansionista francesa sobre a África. As justificativas para o imperialismo estão pautadas principalmente no darwinismo social. Só para ficar claro, não foi Charles Darwin quem criou essa teoria, mas os seus estudos e pesquisas publicados no livro A Origem das Espécies foram fundamentais para justificar a dominação imperialista com o chamado darwinismo social. Com o darwinismo social, surge o que conhecemos hoje por eugenia, termo criado por Francis Galton, primo de Charles Darwin. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, o que legitima a superioridade dos europeus. Ao mesmo tempo que lhes era um fardo, já que estes ditos superiores tinham a obrigação de civilizar os selvagens e bárbaros, mesmo que à força. De acordo com as teorias evolucionistas raciais,
Os selvagens eram todos os africanos, enquanto os bárbaros, todos os asiáticos. Poderíamos citar outros, no entanto, o fundamentalismo ideológico que gira em torno das teorias evolucionistas de evoluídos e atrasados foi o que predominou como justificativa para o imperialismo no fim do século XIX e início do século XX. Como consequência do imperialismo, nós temos a demarcação de fronteiras artificiais nos territórios colonizados. A criação dessas fronteiras também contribuiu para a instabilidade política destes países após conquistarem sua independência. E essa demarcação atualmente é motivo de tensão entre diversos povos. A exploração nos países colonizados levou a uma pobreza severa, entre outras consequências, como o início da Primeira Guerra Mundial e o sentimento nacionalista eugênico que resultou na deflagração também da Segunda Guerra Mundial. O imperialismo acabou? Vamos lembrar o conceito. Imperialismo é as políticas de expansão territorial, econômica e cultural de uma nação sobre outros países. No caso específico do Brasil, este sofreu algum tipo de influência, ou mesmo exerce, a implantação de empresas e investimentos estrangeiros no Brasil, ou mesmo a influência que este exerce no bloco econômico conhecido como Mercosul, podem ser considerados como exemplos de práticas imperialistas, mesmo que estes países não se considerem imperialistas. Enfim, na nossa videoaula de hoje nós vimos o conceito de imperialismo, as principais potências imperialistas no final do século XIX e início do século XX, como surgiu o imperialismo, a justificativa para a expansão imperialista e suas consequências. Até a nossa próxima videoaula.